Você não vai querer visitar esses lugares à noite. Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje contamos nossas escolhas para os 10 cemitérios mais assombrados. Nessa lista veremos os cemitérios mais assustadores, além de outros túmulos e locais de sepultamento ao redor do mundo. Número 10. Cemitério Stowe, Kansas, Estados Unidos. Esse cemitério do Kansas ganhou o nome de Os Portões do Inferno, o que já diz bastante sobre a sua reputação. O cemitério tem uma longa história de associações com o ocultismo, e muitas pessoas começaram a acreditar nos rumores que circulavam em torno dele depois que um artigo do jornal estudantil da Universidade do Kansas, em 1974, afirmou que o diabo visitava Stowe 2 vezes por ano, no Halloween e no equinócio da primavera. The legend went so crazy it could have been a movie plot, launching more fiction, like the Pope supposedly refusing to fly over the town. Desde então, muitos visitantes relataram acontecimentos estranhos no cemitério, incluindo lapsos de memória após a visita. Se isso não é assustador, então eu não sei mais o que pode ser. Número 9. Cemitério Glasnevin, Dublin, Irlanda. Algumas das figuras mais famosas da Irlanda estão enterradas no cemitério Glasnevin, em Dublin. O próprio local reconhece a sua fama de assombrado, a ponto de um museu associado a ele oferecer uma exposição chamada Ghastly Glasnevin. Algumas histórias de aparições são perturbadoras, enquanto outras são apenas tristes. Uma das lendas conta sobre o fantasma de um cão que permaneceu ao lado do túmulo do seu dono, o capitão John McNeill Boyd, até morrer de fome. Agora, ele continua assombrando o local. Play dead. Sorry. Oh, what a cutie. You should have seen him with... Número 8. Cemitério Rookwood, Sydney, Austrália. Você talvez não associe a Austrália a histórias assustadoras, mas o país tem mais lugares assombrados do que você imagina. Um exemplo é o cemitério Rookwood, em Sydney, que abriga mais de 1 milhão de túmulos. Com esse número, a chance de alguns deles serem fantasmas não é pequena. No entanto, o que realmente reforça a fama sobrenatural do local é o fato de que os irmãos Davenport, 2 espiritualistas, estão enterrados ali e são considerados uma ponte entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Número 7. Cemitério Colonial Park, Geórgia, Estados Unidos. Savannah, na Geórgia, é considerada uma das cidades mais assombradas dos Estados Unidos. E com razão. A cidade abriga vários cemitérios históricos, cada um com as suas próprias histórias de assombrações. Mas o Colonial Park é o mais famoso. No início de 1800, muitos moradores da cidade foram vítimas da epidemia da febre amarela e foram enterrados em valas comuns no Colonial. Ao longo dos anos, quando o espaço acabou, os túmulos foram movidos e muitos corpos foram exumados e transferidos para outros locais. Os mortos não gostam de ser deslocados, então não é surpresa que alguns fiquem por perto para assombrar o lugar. Número 6. Cemitério da Recoleta, Buenos Aires, Argentina. Dizem que alguns cemitérios são geralmente assombrados por espíritos, e outros têm histórias mais específicas associadas a eles. A Recoleta, em Buenos Aires, se encaixa no segundo caso, com a história de Rufina Cambaceres, uma jovem que foi supostamente enterrada viva na virada do século XX. Dias após o funeral, um funcionário notou algo estranho no túmulo e, ao investigarem, encontraram marcas de arranhões dentro do caixão. O elaborado mausoléu que existe ali hoje em dia teria sido encomendado pelos pais dela para lembrar o trágico acontecimento. Número 5. Cemitério Highgate, Londres, Reino Unido. Considerando a longa e rica história de Londres, faz sentido que haja tantos locais na cidade que estão associados ao mundo dos espíritos. This place is at once a product and a symbol of Victorian society. It is a physical survival, enclosed, untouched, and homogeneous. O cemitério de Highgate é onde estão enterradas várias figuras famosas, como Karl Marx e membros da família Dickens. Mas não é o fantasma do comunismo que assombra o local, e sim uma entidade conhecida como o Vampiro de Highgate. Já houve várias aparições de uma figura de 2 metros de altura, com olhos hipnotizantes e assustadores. Isso é o suficiente para nunca passar por lá depois do anoitecer. Welcome to my home. Número 4. Cemitério Resurrection, Illinois, Estados Unidos. Look, it's a girl. She was bright, very bright, like illuminating. She was just walking very slow. I remember thinking, oh my God, it's Resurrection Mary. Conhecido como o fantasma mais famoso de Chicago, Resurrection Mary, ou Maria da Ressurreição, tem uma reputação que dura há décadas. Desde a década de 1930, surgiram relatos de homens pegando uma estranha caroneira perto do Willowbrook Ballroom e do cemitério Resurrection. Coming in of a strange spectral girl wandering Archer Avenue. Resurrection Mary.
Some claim her spirit is desperately searching for someone to lead her back to Resurrection Cemetery. A jovem, segundo relatos, usa um vestido branco e é estranhamente silenciosa, sempre pedindo para ser deixada no cemitério. Segundo a história, ela seria uma figura que foi realmente morta naquela estrada muitos anos antes. O caçador de fantasmas Richard Crowe afirma conhecer dezenas de relatos confiáveis sobre aparições de Mary. But when you come up with a story like Resurrection Mary, where we have dozens of reports spanning decades, I think you've got to go a long way to try and undermine all that massive documentation. Número 3. Vale dos Reis, Luxor, Egito. O mundo sempre foi fascinado pelas práticas funerárias dos antigos egípcios. E é claro, muitas histórias assustadoras relacionadas a elas também surgiram. Wow. It really does evoke this sense of going down into the subterranean underworld, into the blackness, into the darkness. Into eternity. O Vale dos Reis, em Luxor, foi por muito tempo utilizado como local de sepultamento para egípcios importantes, que supostamente colocavam maldições em suas tumbas para afastar os ladrões de túmulos. A tumba de Tutankhamon, mais conhecido como o Rei Tut, é especialmente associada a acontecimentos estranhos, com muitas mortes sendo atribuídas à maldição da múmia, que se diz atingir qualquer um que perturbe o seu túmulo. They also left him the kind of protection other pharaohs would kill for. A curse that would make even skeptics tread lightly. Número 2. Cemitério de Westminster, Maryland, Estados Unidos. Você provavelmente não vai ficar surpreso ao saber que o cemitério onde Edgar Allan Poe está enterrado é assombrado. O cemitério Westminster, também conhecido como o Velho Cemitério do Oeste, abriga várias figuras famosas, sendo Poe a mais conhecida. Entre as muitas histórias de eventos sobrenaturais no local, uma das mais assustadoras é a do crânio de Cambridge, supostamente de um ministro morto há muito tempo, que grita sem parar, mesmo estando cercado de cimento. Antes de revelarmos a nossa escolha número 1, aqui estão algumas menções honrosas. Cemitério St. Louis número 1, Louisiana, Estados Unidos. Famoso pelo túmulo da rainha voodoo Marie Laveau. Túmulo de bruxa do cemitério St. Omer, Illinois, Estados Unidos. Cemitérios de cidades fantasmas são mais assustadores do que a maioria. Cemitério Hill, Pensilvânia, Estados Unidos. A Batalha de Gettysburg fez desse lugar um dos mais assombrados dos Estados Unidos. Cemitério Howard Street, Massachusetts, Estados Unidos, assombrado pelo acusado bruxo Giles Corey. Cemitério e crematório Wildwood, Pensilvânia, Estados Unidos, conhecido pela mistura de espíritos bons e maus. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Número 1. Cemitério Greyfriars, Edimburgo, Escócia. Alguns fantasmas são inofensivos ou até amigáveis, mas o fantasma de Sir George Mackenzie de Rosehall, que está enterrado no cemitério Greyfriars em Edimburgo, é tudo menos isso. O seu túmulo é conhecido como o túmulo de Mackenzie sanguinário, e há histórias há muito tempo sobre um poltergeist fisicamente violento residindo ali. E não ajuda o fato de o túmulo ter sido invadido e vandalizado várias vezes ao longo dos anos, com um episódio em que 2 adolescentes chegaram a retirar o crânio de um cadáver e brincar com ele. Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.